Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu disse que ia fazer um vídeo sobre isso. O SUS é um dos maiores, se não o maior sistema de saúde pública do planeta inteiro. E que desde criança eu ouço falar, mas dificilmente alguém me explicava. E normalmente era basicamente, é o hospital. Ou então ouvia a gente zoando, ou então falando como o serviço era horrível, de gente morrendo na fila. Mas o que é o SUS? De verdade, ninguém nunca me explicou. É mesmo aquela coisa em que o atendimento é horrível, as filas durariam 12 gerações da sua vida para ser atendido, os profissionais com responsabilidades e qualidades duvidosas, a falta de maca, não sei o que. Como é que é, Rian? Bem, afinal, a imagem do SUS que ficou pra mim quando eu era mais novo era de uma grande casa da mãe Joana hospitalar. Até eu finalmente ir atrás de entender de verdade o que é o SUS, como ele atua, para o que realmente ele serve, se ele servir para alguma coisa. E eu mudei bastante, se não completamente, a minha perspectiva, né? Porque eu finalmente fui saber o que é o SUS. O SUS nasceu com a Constituição de 1988 para garantir que a saúde no Brasil deixasse de ser um privilégio de quem tinha carteira assinada e passasse a ser direito de todos e um dever do Estado. Não é só um hospital. Portanto, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já usou o SUS? Eu te dou 5 segundos. Bem, você pode ter dito que sim. Já foi em alguma unidade de saúde básica e hospitalar pública ou coisa do tipo. Ou não. Eu nunca utilizei o SUS, apenas fui a hospitais particulares e nenhum postinho do tipo, sabe? Talvez. Então, justo. Mas você tá errado, você usou o SUS, sim. Você usou. Se você vive no Brasil, bebe água e come qualquer coisa que venda aqui, você usou o SUS. Inclusive esse hospital particular que você tanto se orgulha é fiscalizado pelo SUS. Mas vamos à parte. Até a década de 80, o sistema de saúde era excludente. Ele basicamente funcionava assim. O INAMPS, né? O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social atendia apenas quem trabalhava com carteira assinada. E aí então tinha os indigentes, né, que era autônomo, o trabalhador rural, ou então quem era desempregado, ou qualquer outro ser humano que não tinha uma carteira assinada, né? Essas pessoas só conseguiam atendimento em hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, ou em serviços de caridade. E também naquela época o foco total era mais na doença. Mas a gente não foca na doença também, quando tem? Sim, mas é que acontece que o governo, ele focava em curar, né, livrar as pessoas da doença e para voltar a trabalhar, voltar às rodas e tudo mais, só que ignorava a prevenção, que é prevenir, evitar que aconteça de novo. E aí então nos anos 70 e 80, né, no movimento da reforma sanitária, na época da ditadura militar, um grupo de médicos, acadêmicos e intelectuais começaram a questionar, né, o modelo, começaram a falar, rapaz, isso aqui tá meio estranho. Falavam que a saúde não era apenas a ausência da doença, mas eram aqueles resultados das condições da vida. Ou seja, moradia, saneamento, alimentação. Não é só a pessoa tá doente que quer dizer que tá tudo certo, que é isso que a gente resolve. A pessoa não tá doente, tá tudo certo. Tem um monte de outros elementos dentro dessa situação. E esse movimento ficou conhecido, né, como a reforma sanitária. Eles queriam uma democracia que garantisse o direito básico à vida das pessoas. Ai, que loucura, né? Ai, gente doida. E aí, então, em 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é aí onde a gente começa a botar uma linhazinha, né, dos eventos importantes na história do SUS e da saúde brasileira. Porque o que aconteceu? Aconteceu, né, que nesse momento teve pela primeira vez na história do Brasil uma conferência de saúde que foi aberta à participação da sociedade civil e não só de político. E dessa reunião saiu a base do que a gente conhece hoje. A ideia de um sistema único, descentralizado e universal. E aí foi um ensaio, né, do que aconteceu da lei de 1988, né, Constituição Cidadã, onde o SUS nasceu, né, que a Constituição de 1988, do artigo 196, é onde fica o centro do sistema, diz algo revolucionário, né, que veio a trazer o SUS. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas. E isso mudou tudo.
A partir dali, o governo não podia mais negar atendimento a ninguém. Não podia mais chegar e falar, não, é só gente com isso aqui, é só isso aqui, ou ser um tratamento elitizado. Todas as pessoas tinham esse direito, independente da contribuição previdência. E aí ela foi consolidada, né, nos anos 90, né? Embora que a Constituição tenha sido criada antes, as regras só foram escritas depois, né? Porque vem a Lei 8.080, 1990, que criou oficialmente o SUS e definiu ele como funcionaria. E a Lei 8.142, 1990, garantiu a participação da comunidade, né? Garantiu a participação da comunidade e definiu como o dinheiro ia ser repassado. Então, assim, o SUS, ele não surgiu do absoluto nada. Ele não veio de um buraco, ele não veio de Jesus, ele não veio do chão, não foi criado pelo Bolsonaro. Ele tava vivo nessa época. Não foi criado pelo Lula também. Eu já ouvi isso, viu? Eu já ouvi. E o SUS é sustentado por 3 pilares importantes. E presta atenção que se tu tá estudando o SUS, isso aqui vai cair na prova. E depois tu vai ter que lembrar. Os 3 princípios, pilares do SUS. É a universalidade. Todo mundo tem direito. Não importa se você é brasileiro, estrangeiro, rico, pobre, whatever. Se você pisou em solo brasileiro, o SUS vai te atender. Equidade. Tratar desigualmente os desiguais. Quem tem mais necessidade recebe atenção prioritária e é sobre justiça social. Vamos dizer assim, ó. Tá uma fila de um monte de gente que precisa ser atendida. Tem um cara que machucou um braço, tem um outro cara que tá com febre, tem outro cara que tá com gripe. Aí chega um cara que acabou de ser atropelado e tá todo lascado, todo acabado. Quem vai ter prioridade? Meu óbvio, integralidade. O sistema olha para o paciente como um todo. Ele tem que oferecer desde uma vacina a um preventivo até uma cirurgia cardíaca ou suporte psicológico, entendeu? Mas bem, qual a base do SUS? Como é que ele funciona? Quem é que controla o SUS? Bem, acontece que o SUS ele não é gerado por uma única pessoa ou órgão, não tem um CEO do SUS. Ele é descentralizado. Isso significa que a responsabilidade é dividida entre 3 partezinhas, né? 3 esferas, né? Tem uma União, é o governo federal que faz o planejamento principal, cria as normas e financia boa parte do sistema. Aí tem os estados, né, do Brasil, que ajudam no financiamento e gerem serviços de maior complexidade, né? Então, hospitais regionais, laboratórios centrais e tudo mais. E os municípios, que são os principais executores. É a prefeitura que cuida das unidades básicas de saúde, né? As suas UBS, os seus postinhos. Enfim, ele coloca o serviço na rua. É para isso que serve os municípios e o prefeito. Então, se o SUS na sua cidade, a UBS na sua cidade, não tem uma boa qualidade, eu tenho uma novidade para você. A hierarquia do atendimento. Isso é outra parte importante. Você que está fazendo prova. Os níveis de atenção do SUS. O que é isso? Significa o que é mais importante, o que é menos importante? Não exatamente. O SUS, né, ele é organizado em 3 tipos de atenção. Atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária é a porta de entrada, né? Então, UBS, né, os postinhos, basicamente 80% dos problemas de saúde ou mais vão ser resolvidos aqui, né? As consultas de rotina, curativo, vacina, essas coisas pequenas e que podem ser resolvidas rapidamente, pegar um remédio, seja o que for, a UBS vai resolver. Então, tem muitos problemas que as pessoas falam, não, vai direto pro socorrão, pra não sei o que, não, vai pro UBS, se for algo pequeno, vai pro UBS. Atenção secundária, né, que são as unidades de pronto atendimento, a UPA e centros de especialidade para casos de urgência ou consulta com especialista. Então, assim, atenção secundária, tudo que for algo muito específico, algo que é especializado. O tratamento de AIDS, por exemplo, um tratamento de seja o que for de terapia, algo específico. Atenção terciária, né? São os hospitais de grande porte para cirurgia, UTI, e casos de alta complexidade, né? Então são coisas muito sérias, são difíceis de se lidar. Então os níveis de atenção são basicamente do quão sério ou complexo é. Então a atenção primária são os mais simplesinhos, são menos complexos, são os mais diretos, é a primeira via de entrada, né? A porta de entrada para cada caso. E as atenções secundárias são coisas mais complicadas, específicas, e a terciária são de urgências e alta complexidade. Mas Ian, e essas unidades do SUS aí que você falou? Do UBS, UTI, essas coisas. E se eu não sei o que é, você pode me explicar? Poxa, amor, foi isso que eu fiz o vídeo. Coisa linda. Primeiramente, né, que eu já falei, a UBS, Unidade Básica de Saúde.
o famoso postinho, né? Principal porta de entrada do sistema público. O que que o UBS faz, né? Assim, basicamente, como eu disse antes, com consulta rotina. Clínico geral, pediatra, ginecologista, vacinação, curativos, né? Coisa de pré-natal, acompanhamento de pressão alta e diabetes e entrega de medicamentos básicos. Então, assim, quando você tá precisando de algum atendimento preventivo, você tá com uma doença leve, gripe, né? Dor de garganta, precisa de um exame de rotina, ela vai resolver todos esses problemas. Claro que às vezes pode ser muito lento o atendimento, pode ser algumas coisas assim, mas isso a gente vai detalhar depois, né? O OBS é para isso, coisas direto ao ponto, vai direto ao ponto e coisas assim. CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial. A unidade especializada em saúde mental, a cuidar das pessoas, né? Que inclusive muita gente faz piada, né? CAPS, né? Ele atende pessoas com transtornos mentais graves, claro, persistentes ou com problemas decorrentes de uso de álcool, outras drogas, mas o atendimento é para todo mundo. E tem psicólogos, tem psiquiatras, tem assistentes sociais e serve para cuidar da sua saúde mental. Quando o sofrimento psicológico é intenso, né, depressão grave, crise de ansiedade, psicose, é onde você tem que ir, mas quando a necessidade geral de precisar melhorar a sua saúde mental, o CAPS é um bom começo, ele vai te direcionar para onde você tem que ir, mas claro que ele é mais centrado para coisas mais graves, as pessoas botam isso, mas não é só isso, não é de forma alguma. Então ele também ajuda com casos de dependência química, para reintegrar pessoas, ele cuida de sofrimento psicológico no geral e é brabo, né, o cara. CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. É o Casos de Família, né? Ele vai cuidar de trabalhar com prevenção de coisas do gênero de assistência social. No CRAS, né, você faz o cadastro único, né, o CAD único, né, para programas como o Bolsa Família, ele oferece apoio a famílias em situação de pobreza, ajuda com benefício para idoso, deficiente, né, BPC, e promove oficinas de convivência, ele promove alguns eventozinhos, algumas coisinhas. Basicamente, a assistência social no geral é no CRAS. Basicamente, serve, né, quando a família tá passando por dificuldades financeiras ou pessoa que precisa de algum apoio financeiro e vai atrás de benefícios, né, do governo e quer participar de grupos de apoio no bairro. É no CRAS que você encontra esse tipo de serviço. Aí vem o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Diferente do CRAS, o CREAS trabalha com a proteção quando um direito já foi violado. Como assim, Ria? Basicamente assim, ó, ele vai atender pessoas que sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso ou negligência. Ele vai acompanhar famílias em situação de risco maior, como crianças vítimas de trabalho infantil ou idosos abandonados. Em caso de violência doméstica, abuso sexual, discriminação de qualquer tipo, ou quando alguém está sofrendo ameaça, precisa de acompanhamento jurídico e social, você vai para o CREAS. Para receber esse tipo de atenção. Além do mais de que você pode ir para o CRAS, você pode ir para o CAPS, você pode ir para o UBS, que eles podem te direcionar a qualquer um desses lugares se você não consegue se guiar, né? Porque aí vem do bagulho lá da universalidade, né? Do acolhimento. E aí vem o Centro Pop, né? Que não é o canto do nosso rei Michael, é o centro de referência para a população em situação de rua. É uma unidade específica para quem utiliza a rua como moradia. Ele oferece um espaço para higiene pessoal, né? Para banho, alimentação, lavanderia e o mais importante é o auxílio para tirar documento, busca por familiares, encaminhamento para abrigo, curso profissional. Basicamente é exclusivo para pessoas adultas que vivem em situação de rua e buscam apoio para sair dessa condição ou para a necessidade básica do dia a dia. Vamos dizer assim, você está em situação de rua, você não tem emprego, ele vai te ajudar a fazer um currículo, vai te ajudar a conseguir o teu CPF, vai te ajudar a se reconciliar na vida e o que seja o que mais, né? Lugar principal. Então fica assim, ó, UBS, Saúde Geral e Prevenção, CAPS, Saúde Mental e Vício, CRAS, Pobreza e Auxílio do Governo, CREAS, Violência e Direitos Respeitados, Centro Pop, Apoio a Moradores de Rua. Entendeu, amor? Entendeu? O que mais o SUS faz, Rian? Só existe esse serviço? Amigos, estamos ainda na ponta do iceberg. Anvisa faz parte do SUS, né? Onde ela fiscaliza restaurantes, validade de produtos, higiene, salões de beleza e vigilância sanitária no geral. O SUS também trabalha, né, com vigilância epidemiológica, né? Ele controla surtos de doenças como dengue, covid, campanhas de vacinação e coisas do gênero. Tem o SAMU 192, né, que é o SAMU, né, que atende urgências, né, de salva-vidas no asfalto, né, a 1.500
km/h, Need for Speed Underground 2. Farmácia Popular oferece, né, medicamentos gratuitos ou com descontos altíssimos para doenças crônicas, e a farmácia popular, no geral, faz parte dos bancos de sangue e órgão. O Brasil, né, tem o maior sistema público de transplantes do mundo e faz parte do SUS. Todo transplante que for ter, vai ter financiamento do SUS, faz parte. Mas, Ian, o SUS é de graça mesmo? Sim. Só que, bem, ele não exatamente. Por quê, Ian? Porque ele é pago através de nossos impostos. Impostos brasileiros. Por isso, cobra eficiência, bom atendimento e dar críticas para a melhora do SUS é direito de todo brasileiro. Mas, Ian, como é que o SUS se compara com outros países aí? Pra gente ter uma referência de como é que funciona. Os Estados Unidos, melhor país do mundo aí, compara aí com ele. Certo. Para começar, nós temos o NHS do Reino Unido, né, que é o National Health Service. Foi a grande inspiração, né, para a criação do SUS. Como é que funciona então, Rian, o NHS? Ele é financiado 100% por imposto, igual ao SUS, e o atendimento é gratuito no ponto de serviço, igual ao SUS. Ambos, né, sofrem com filas para cirurgias seletivas. Ele não é perfeito, não é só porque está no Reino Unido que é perfeito, ele tem muito problema de fila, tem muitos casos extremos. Eu vou até botar alguns aqui, né, são de problemas de atendimento que se comparam ou são até tão extremos quanto o SUS, mas o NHS ele tem um orçamento por pessoa muito superior ao do Brasil, né, porque o Reino Unido é um país... não é um país de terceiro mundo lascado, então eles têm uma renda bem maior para poder trabalhar com algo tão ambicioso, né? Mas ainda assim difícil demais de gerenciar. E a outra diferença é que no Reino Unido quase não se usa plano de saúde privado, diferente no Brasil. Quem pode pagar consegue, né, basicamente furar fila. Aí outra coisa, né, vem dos Estados Unidos, né, outro modelo para botar de referência, que é um modelo comercial. Então, diferente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um sistema universal de saúde. A saúde é vista como serviço de mercado, né? O mercado é dinheiro. Então, a maioria das pessoas nos Estados Unidos vai depender de seguro privado, né? Que geralmente são pagos por empresas que eles trabalham, mas então basicamente tudo é seguro nos Estados Unidos. Existem programas públicos, só que eles são restritos. Por exemplo, tem Medicaid para idoso, Medicaid para pessoa de baixíssima renda, mas são muito específicos. E diferente do Brasil, né, do nosso SUS, nos Estados Unidos a qualidade técnica e a velocidade são de alto nível. São tipo, meu Deus, ultramedicina, um país mais pica de tudo. Só que o custo é absurdo. Não é só em comparação pra gente, é em comparação pra qualquer um. É mais barato você sair dos Estados Unidos pra, sei lá, ir pro México receber um tratamento médico do que ficar nos Estados Unidos, para coisa mais simples. É comum pessoas entrarem em falência financeira para pagar um tratamento de câncer, por exemplo, ou uma conta de hospital após algum tipo de acidente. No Brasil, o SUS garante que ninguém saia do hospital com uma conta de R$100 mil para pagar, né? Nos Estados Unidos, o problema e sai muito caro. Por quê, Rian? Porque as pessoas, na hora que você vai receber o tratamento, porque capitalismo, né? Você vai receber tudo no tratamento, tudo, pacote completo. E aí então vai ficar muito pra justificar, né? Então vai ficar muito caro. Mas precisava desse raio-x, desse não sei o que, desse lá o que? Precisava, né? Agora vai custar 10 bilhões de dólares. Inclusive sendo um dos motivos de você ver em muito filme essas coisas de kit médico e tudo mais. E não é algo muito comum no Brasil, por exemplo. Tu vendo um filme, o cara, pega o kit médico pra cuidar de não sei o que, ou coisa que acontece. Por que isso não tem no Brasil? Porque a gente não precisa. Porque se o cara for fazer um trabalho mínimo, algo no SUS muito simples, vamos dizer que tu tá naquele dia que não tem muita gente, é raro, mas pode acontecer, tu vai lá, pipa-pum, resolveu o problema em 20, 30 minutos. Nos Estados Unidos, a burocracia é muito maior e tu vai ter que pagar um preço absurdo, que no SUS tu não paga. Então mostra assim como o sistema de saúde afeta bastante a vivência das pessoas, até a própria mentalidade sobre a saúde inteira como se é modificado, né? Sobre a vida inteira como as pessoas vivem, muda dependendo de como funciona o sistema de saúde do lugar.
O sistema de saúde basicamente dita de como é que é a cultura daquela gente, como é que funciona aquele povo. E vem, né, um modelo de seguro social que a Alemanha e a França usam, né, que tem o nome do modelo Bismarckiano. Ele não é exatamente de graça, né, ele funciona via impostos gerais. Então o trabalhador e a empresa são obrigados a pagar uma contribuição para caixas de seguro não lucrativos. O governo, então, cobre quem está desempregado usando isso. E as pessoas que estão empregadas também. Basicamente, o sistema é muito eficiente e com menos filas que o modelo brasileiro ou até mesmo o britânico, só que ele exige, né, que o país tenha um mercado de trabalho muito formalizado e estável para que a conta feche, né, porque vai depender muito do trabalhador. Enfim, se tu não entendeu o que eu tô falando, tá aqui explicando, tem um vídeo aqui falando sobre também, você vai entender um pouco melhor, porque isso é um pouco mais complexo que isso, mas eu quero ser um pouco mais direto e eu quero que esse vídeo não tenha 3 horas. Aí vem um modelo canadense, né, o single player, single player e o multiplayer. Muita gente acha, né, vai dizer que o sistema do Canadá é igual ao SUS, né, ou então parecido com o sistema britânico. Rapaz, eu fiquei rouco. Onde o governo sustenta e tudo mais, só que, né, os hospitais, né, e os médicos funcionam como entidades privadas, então eles não estão alinhados junto num só governo, igual o Brasil, e eles são mais independentes, né, e cobram do Estado. E comparando com o SUS, né, no Brasil, o SUS ele é o gestor e prestador, e o governo é dono do hospital e é o patrão do médico. No Canadá, o governo apenas paga a conta do serviço que é prestado por terceiros, outras unidades, entendeu? Então não é tudo uma coisa só. É mais complexo, como eu disse, todos que eu falei aqui, ó, vai ter vídeos que tá aparecendo aqui que explicam mais profundamente, né? Porque o foco do vídeo não é só isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, se esse vídeo ganhar 1 milhão de likes, eu faço. E assim, basicamente, a diferença de cada um deles. Existem outros sistemas de saúde, né? Obviamente. Só que esses são só alguns, só para exemplificar um pouco da comparação do SUS. E do quão o SUS é brabo, né? Absurdo. A gente é bastante sortudo de ter ele. Ele é um sistema incrível, que tem muitas falhas. Mas é uma das coisas mais impressionantes e fantásticas do Brasil. Porque, sabe o que é outra diferença, né, do SUS pro do Reino Unido? É que o Reino Unido tem mais de 69 milhões de habitantes. E o Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes. E lá vai crescendo, que oferece um sistema de saúde universal, integral e gratuito. Países populosos como Estados Unidos, Índia, China não possuem nada parecido com isso nessa escala e gratuidade total. É absurdo. Então o SUS não é só o postinho, não é só o socorrão, né, que são os hospitais públicos, não é só o BS ou sei lá o que, ele é esse grande serviço, proposta de universalidade, equidade, integralidade e tudo mais, que é fantástico, é incrível, toda essa coisa. Só que não é perfeito, né? Nada é perfeito no mundo. No papel, o SUS é perfeito, a melhor perfeição de todos os tempos. Na prática é muito mais complexo. Por quê? Porque, primeiro, que só de pensar em gerenciar isso já me dá uma dor de cabeça. Segundo, que o ser humano é um bicho muito complicado. Então, nem todo serviço vai ser perfeito. Sempre tu vai ouvir uma ou outra história de gente que se ferrou muito com o SUS. Sempre vai ter história de fila longa. Sempre vai ter história de mau tratamento. Sempre vai ter história de tudo isso. E é um absurdo. É triste que não seja perfeito. Eu gostaria que fosse, mas é impossível que não tivesse algum tipo de falha, algum tipo de problema, e eu falei tudo isso dos outros sistemas para deixar claro que nem todo sistema de saúde é perfeito. Não é perfeito, nenhum na verdade. E o SUS não é diferente dos outros nesse sentido. Ele tem muitas coisas falhas, mas ele ainda é fantástico no que ele se propõe. Para o que ele se propõe, ele é algo assim que parece que vem até de outro mundo. E o Brasil é muito, muito sortudo de ter ele, sendo o país que ele é. E sem ele, estaria... a saúde já tá completamente perdida nesse país. Mas e a saúde do brasileiro? Como ela se compara assim, a outros países semelhantes ou coisa do gênero? Bem, eu fiz uma comparação, né, usando dados da OMS, que vai estar na descrição,
E, bem, eu queria fazer só isso sozinho, mas ia dar um trampo do cacete, então eu peguei o OMS, ajeitei os países que eu queria e eu mandei pro ChatGPT. Sim, eu mandei. Mandei pra ele, me prendam. Mas o site do OMS e a pesquisa em si sobre a situação de saúde do brasileiro vai estar na descrição. Todas as minhas referências vão estar na descrição, porque eu não gosto eu não tiro cor da minha cabeça, né? Isso aqui é o conteúdo científico. Então, por exemplo, vamos comparar ao México, né? O Brasil, a expectativa de vida é de 76,2 anos, a do México é de 75,4. E os Estados Unidos é 77,5 anos. A mortalidade infantil do Brasil é 12,9, do México é 10,9 e dos Estados Unidos é 5,4, né? Que é um pouco extremo, só que, enfim, e os gastos em saúde, né? O Brasil gasta 9,6% do PIB em saúde, o México gasta 5,5% e os Estados Unidos 16,6%. E o gasto público e privado, né, do Brasil vem 48%, 52% privado, do México 49% para 51%, dos Estados Unidos 50-50%. E a diferença vem de eficiência e de tudo mais. Por exemplo, né, o Brasil ele gasta muito menos comparado aos Estados Unidos ou outros países aqui que está para se ver, só que, né, os Estados Unidos eles gastam, né, quase mais de $12 mil por pessoa por ano e ele tem a expectativa de vida de 77 anos. O Brasil gasta cerca de $1.300 por pessoa, né? Ajustado pelo poder de compra. E a taxa de vida é de 76 anos. Ou seja, é tipo menos de um décimo. É extremamente eficiente se for para eu dar a minha opinião. Então a saúde no Brasil não é perfeito, mas... Exemplo, o Brasil, né, ele tem o maior sistema público de transplante do mundo, mais de 90% dos transplantes no país são financiados pelo SUS. A vacinação também é um exemplo, mesmo com queda recente, o Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, é referência mundial em logística e capilaridade. E tem, né, obviamente, né, os tratamentos de HIV e AIDS, né, que o Brasil foi um dos primeiros países a oferecer o tratamento universal e gratuito, né, servindo de modelo para a OMS depois para tratar de HIV e AIDS. E o problema da saúde financeira, uma das maiores feridas, é que por mais que o Brasil gaste 9,6% do PIB da saúde, é desigual, né? Porque o gasto privado representa a maior parte do investimento, mas ele atende só 25% da população do Brasil, ou seja, né, um quarto, né? É muito pouco. E o gasto público com menos da metade do dinheiro total. E o governo precisa cuidar de 100% dos brasileiros. Ou seja, né, não tá batendo a conta. Então, né, o SUS, né, e a saúde brasileira tem que lidar com a corrupção absurda, com problemas de gerenciamento, com problemas de logística, com problemas de sociais, com tudo isso. E ainda assim é impressionante que ele consegue exceder em tantos aspectos. Mas enfim, esse vídeo não é uma crítica ao SUS, ele é simplesmente para introduzir ao que é o SUS e o estado da saúde brasileira de certa forma. Eu queria que fosse mais detalhado, fosse mais longo, mas eu prefiro que não. Tem vídeos que abordam esse tema melhor, vai estar na descrição ou vai estar aparecendo na tela aqui alguns que você pode ver para se aprofundar mais. Mas como a maioria dos meus vídeos, esses vídeos eu gosto mais para introduzir, para fazer com que você entenda o que é o tema e ir atrás de se aprofundar por si só. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, foi bem longo, foi bem complexozinho de fazer, de estudar tudo isso. Todas as minhas referências vão estar na descrição. Eu espero que você tenha gostado, espero que você se inscreva, que você compartilhe, porque eu quero ficar rico e famoso. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Agora ninguém quer me aceitar. Eu tô com dor, doutor, não sei o que vai dar. Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital. Era mais fácil eu ter ido direto pro Instituto Médico Legal. Porque isso aqui tá deprimente, doutor. Essa fila tá um caso sério. Já tem doente desistindo de ser atendido e pedindo carona pro cemitério.